Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estudaremos hoje sobre os produtos notáveis. O que são os produtos notáveis? São expressões algébricas que apresentam um padrão de escrita, certo? O que é esse padrão de escrita? É que eles, independente do que esteja nos casos, né? Tem três casos principais, certo? Existe o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença entre dois termos. Esses são os três principais. Então, estudaremos os dois primeiros. E nesses dois primeiros eles vão obedecer um padrão de escrita. Não importa quais são os termos que estão somando, certo? O quadrado dos números estão somando, eles sempre vão obedecer um padrão, certo? Por isso que são um produto notável, aquele que se destaca da multidão. Ele se sobressai, ele é a estrelinha das expressões. Então, olha só, vamos ao enunciado, olha só. Como é que apresentam nos livros? Olha só. É o quadrado do primeiro termo mais, né, porque é soma, mais duas, dois ou duas, botar duas, fica melhor, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do último termo. Isso daqui é que vai dizer os padrões. Esse que é o padrão, ele sempre vai se repetir. Quando é o quadrado da soma entre dois termos, ele sempre vai se repetir. Ok? Vamos a um exemplo. Certo? Exemplo. Então, vamos botar aqui. Botar um x mais 2 elevado ao quadrado. Professor, tem outro jeito para fazer? Tem. Dá para usar a propriedade distributiva. O popular chuveirinho. Tá? Se bem que número não toma banho. Então, olha só. X vezes 2. Aplicando essa frase aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Primeiro termo e segundo termo. Certo? Ó, primeiro termo e segundo termo. O quadrado do primeiro termo. X elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do último. Agora junta x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, dá 4 vezes o x, mais 2 elevado ao quadrado, 4. Certo? Aqui está pronto, ok? Ou seja, se vocês memorizar essa frasezinha aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer produto notável, certo? Ó, esse jeito aqui é feito pelo padrão. É o padrão de escrita. Agora a gente vai fazer, ó, pela distributiva. Distributiva.
que é o popular chuveirinho, né? Então, também dá para fazer, olha só. Tá elevado a quanto? Ao quadrado. Então fica x mais 2 vezes x mais 2. Então, olha só. X vezes o x. X vezes 2. Colocamos aqui. X vezes x. X ao quadrado. Mais x vezes 2 dá 2 vezes o x. Agora faremos com o 2. Ó, 2 vezes o x e 2 vezes o 2. Mais 2 vezes o x, mais 2 vezes o 2, 4. Agora eu somo nos termos semelhantes. 2x mais 2x dá quanto? 4x. X ao quadrado mais 4 vezes o x mais 4. Essa é o outro jeito, certo? O quadrado da diferença, como é que ele funciona? Dê uma pausa no vídeo que eu vou apagar essa parte. Então, apagando aquela primeira parte, o que a gente chega? Qual é o conceito que a gente chega? Certo? Se tem a soma, tem a diferença. Diferença é continha de menos. Certo? Diferença é continha de menos. Por quê? Tem gente que diz diferença e diz que é resto. A diferença é o seguinte. Antigamente vinha bebidas em barris. E eles tinham um padrão de como o barril tinha que ser cheio. Se viesse com menos, eles diziam, ó, tem diferença, certo? Diferença de medida. E o conceito de resto, dentro da subtração, significa o que sobra, o que sobrou. É o fundo do copo, certo? Então, diferença é o que falta para encher o copo e o resto é o que sobra no fundo do copo. Ok? Então, essa é a confusão que muita gente faz. Então, olha só. Então, quadrado, ó, é o segundo, né? Quadrado da diferença entre dois termos. Então, aplicando essa frase ali, vamos ver se funciona aqui. O quadrado do primeiro termo menos, agora é menos, né? Aqui é mais, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Esse é pelo padrão, certo? Isso é pelo padrão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar outro exemplo aqui. Exemplo. Ó. X menos 3 elevado ao quadrado. Certo?
Vamos fazer pelo padrão primeiro, né? Padrão. Vamos fazer pelo padrão primeiro. O que diz? O quadrado do primeiro termo. Esse aqui é o primeiro termo. Esse aqui é o segundo termo. Quadrado do primeiro termo. Como é o quadrado do primeiro termo? É x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes o x, vezes o segundo termo. Vezes o 3. Mais 3 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o 3 vai dar 6x. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. Esse é pelo padrão. Agora a gente vai fazer pela distributiva. Ok? Vamos fazer pela distributiva agora. Então, pela distributiva, então, essa parte aqui, né? Padrão, agora vem a distributiva. Pela distributiva. Que é o popular chuveirinho. Certo? Então, como é que isso vai ser feito? Certo? Como isso vai ser feito? Olha só.